Boa tarde a todos. Estamos no segundo dia do seminário Fé e Ciência, uma realização da UMP Juazeiro do Norte, cuja diretoria é composta por Aurélio, presidente, Tiago, vice-presidente, Josué, secretário, Samuel, tesoureiro, realizando, então, o seminário Fé e Ciência 2025, nesses dias 12 e 13 de setembro. A programação tem apoio da Secretaria Presbiterial do Presbitério Sul do Ceará, na pessoa do presbítero Humberto, da IPB Crato, e também pela Secretaria Sinodal de UMPs, representada pelo presbítero Douglas, da primeira IPB Iguatu. O presbítero Douglas não pôde estar em razão do falecimento de uma irmã ali da IPB Iguatu, e ele está dando assistência a esta família. Não sei se será possível a presença dele hoje, em algum momento da tarde, mas nossa gratidão também ao presbítero Douglas. Então, nós temos aprendido que a ciência corretamente estabelecida, a palavra de Deus corretamente interpretada, não se contradiz, porque Deus é o autor da fé e é o autor da ciência. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós estamos com a nossa irmã, a doutora Gabriela Reines. Ela é esposa do Caleb, mãe de 3 filhos, paleontóloga, com formação superior, mestrado e doutorado, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e é pesquisadora, né, e tem dado uma grande contribuição nessa relação fé e ciência. Então, nós louvamos a Deus pela vida da Gabriela. Passo a palavra agora para Aurélio, presidente da UMP Juazeiro do Norte, para expressar a sua gratidão, também as suas boas-vindas, e também orar por Gabriela, e assim passar a palavra para ela. Amém, meus irmãos, boa tarde, graças a paz. Eu passo das palavras do pastor as minhas, né? Agradecemos o apoio. Esse é um seminário que é a realização da nossa mocidade, né? Agradecemos o apoio do conselho, do presbitério, do sínodo. Agradecemos aqui a professora Gabriela por estar conosco, né? As credenciais, né, dela já foram passadas pelo pastor Marcos. E nesse momento gostaria de convidar todos, né, a irmos ao Senhor nosso Deus em oração, pedindo que Deus esteja conduzindo nesse momento. Posteriormente eu vou passar a palavra para a professora Gabriela. Então, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, mais uma vez, sedentos, Senhor, da Tua palavra, querendo, Senhor, aprender mais, Senhor, de Ti, do Teu caráter, de quem Tu és, e também da Tua obra, Senhor, do que Tu já fizeste, do que Tu faz, do que Tu ainda farás, Senhor, em todas as áreas do conhecimento, de forma mais específica aqui, na ciência, vendo como a boa ciência se relaciona com a fé verdadeira. Ó Senhor, esteja abençoando a professora Gabriela, esteja usando-a grandemente para a honra e a glória do Teu Santíssimo Nome. Desde já te agradecemos por essa oportunidade, cada um dos irmãos, Senhor, que estão aqui, das diversas igrejas do Sino do Senhor, membros, congregados, visitantes, amigos. Muito obrigado, Senhor, por este momento abençoado, para a honra e a glória do Teu Santíssimo Nome, é assim que nós choramos. Amém. Professora Gabriela. Olá, muito obrigada. Estamos aqui novamente nesse dia, trabalhando alguns assuntos, e hoje vai ser algo bem mais específico, né? Principalmente essa palestra que fala sobre o dilúvio, sobre os fósseis, e sobre datação. Vou tentar ser o mais direta possível, para que a gente consiga ter um pouquinho de tempo para as perguntas, porque eu tenho certeza que serão muitas, né? Esse assunto sempre traz muitos questionamentos, e é importante que a gente, como igreja, a gente esteja preparado, tendo conhecimento, para que a gente possa ter esse conhecimento para nós, também para passar para outras pessoas. Então, vamos começar com a questão do dilúvio, e com relação ao dilúvio, o que eu gostaria de colocar para vocês é que há cerca de 250 relatos em todos os continentes do mundo. Todos os continentes.
Esses continentes, inicialmente, não tinham nenhum contato. Então, não há como essa informação ter sido passada de um grupo para outro. Não tem como ser algo de simplesmente uma informação que foi compartilhada, né? Então veio daquele grupo, veio daquele continente essa informação e a gente está espalhando. Não. São lugares diferentes que tinham esses mesmos relatos. Um homem salvando animais dentro de um barco por causa de uma grande inundação. E a razão foi, a causa foi a ira de um deus, de alguns deuses, né? Então, isso é muito importante para a gente, porque quando a gente fala sobre um dilúvio, há um certo descrédito com essa palavra dilúvio, mas esse descrédito vem de uma falta de conhecimento mesmo dos relatos históricos, dos relatos até mesmo geológicos, né? E de uma literatura do século XV, século XVI, século XVII, século XVIII. Quando a gente volta para essa literatura do século XVI, XVII, XVIII, a gente vê muita coisa, mas é muita coisa mesmo. Livros seculares de historiadores, que eles vão contar essa história, eles vão falar sobre o dilúvio. E é muito interessante, eu tenho até 2 livros, eu tenho um terceiro livro, eu não estou lembrando o título dele. Mas um dos livros que eu tenho aqui, quem quiser, entra lá no meu Instagram, ou então no meu grupo VIP do WhatsApp, que já tem lá no grupo do VIP do WhatsApp 2 desses livros, o acesso a esses dois desses livros. E tem outros materiais lá também. Um deles fala sobre a história da Irlanda. Como que a Irlanda foi formada, quais povos, etc. Então, esse historiador secular, ele vai escrever sobre a história da Irlanda e ele conta sobre o dilúvio. Ele começa o livro falando basicamente como que a terra foi dividida entre os filhos de Noé. Se não é esse, é esse outro livro, que fala sobre uma nova análise cronológica e geográfica histórica. E ele fala como que esses lugares foram divididos pelos 3 filhos de Noé. O da Irlanda fala especificamente do dilúvio, do que aconteceu com um dos filhos de Noé que foi para lá, de onde vem toda essa genealogia. Eles comentam sobre Adão, eles falam sobre Sete, o filho de Adão, falam sobre o dilúvio, falam sobre Noé, falam sobre os filhos de Noé, falam os nomes das esposas dos filhos de Noé. Então, é um livro histórico. Eu tenho um terceiro também, que é do século XVII. Quem quiser me manda, eu não vou lembrar o título agora. Mas me pede que eu passe para vocês o acesso. Que fala sobre isso. Então, quando a gente vai para os relatos históricos, dali do século XVI, XVII, XVIII, século XV, aquela literatura que eles tinham, falavam sobre esses assuntos. Assim, falavam de forma muito clara, muito aberta, como se fosse um acontecimento que a gente lê nos jornais. Então, não era algo fora do comum, não era algo distante da realidade, era simplesmente algo histórico, que eles estavam contando o que tinha acontecido. Então, o dilúvio não é um relato estranho. Ele se tornou um relato estranho depois do século XVIII, por causa de toda uma ideia e uma propagação de uma ideia contrária a um dilúvio global. Lembrando que por 1.800 anos, mais de 18 séculos, mais de 1.800 anos, mais de 18 séculos, o entendimento da igreja e o entendimento científico é que tinha acontecido, sim, isso em geral, tá, gente? Em geral. Obviamente tem questões e questões, mas no geral, o entendimento era que tinha acontecido um dilúvio global, não um dilúvio local, não um dilúvio regional, não um dilúvio calmo, porque tem todas essas, tem cerca de 5 versões de dilúvios, né?
mas um dilúvio catastrófico, um dilúvio global. Todo o globo da Terra. Então, o dilúvio não era algo estranho. Não é algo estranho. E nós, como igreja, não devemos tratar como algo estranho, porque esse não era o entendimento da igreja por 1.800 anos. Então, é muito interessante que quando a gente fala sobre o impacto do dilúvio, tudo isso é muito estranho para a gente, mas, de novo, porque a gente tem uma certa falta de conhecimento falta de conhecimento histórico de alguns relatos, de algumas coisas que aconteceram até agora, aqui, mais próximos da gente, né? Que eu vou citar alguns deles. Mas, por exemplo, teve uma erupção vulcânica que aconteceu na China, certo? No iniciozinho do século XVIII, 1702. E esse material vulcânico, ele foi expelido numa distância que chegou até o norte do Japão, ou seja, 1.200 quilômetros. 1.200 quilômetros. Esse material que foi expelido lá na China chegou até o norte do Japão, que dava 1.200 quilômetros. Ou seja, há um impacto muito grande. Isso, apenas uma erupção vulcânica, tá bom? Então, o impacto do dilúvio, ele foi global porque há circunstâncias agora, né, atuais também, apesar que a gente está falando ali de 1702, mas existem outras circunstâncias mais atuais, que eu também vou citar aqui, que falam desses impactos em uma área, só que o impacto foi tão grande que trouxe consequências em uma área bem distante dela. Teve um terremoto agora, isso aqui já mais novo, né, já mais perto da gente, em 2011. Teve um terremoto e um tsunami lá no Japão em 2011. E ele provocou ondas que atingiram cerca de 40 metros de altura. Um terremoto e um tsunami no Japão, com ondas com mais de 40 metros de altura. E essas ondas, elas viajaram, elas se propagaram por cerca de 10 quilômetros. 10 quilômetros. Uma outra coisa que aconteceu com esse terremoto e tsunami lá no Japão em 2011 foi que mudou o eixo da Terra. Esse eixo da Terra foi modificado por causa de um terremoto e um tsunami lá no Japão. Uma outra característica de eventos catastróficos é que eles destroem muito a vida que está ali. Então, há um caso que aconteceu lá nas Filipinas, em 1991, que eles tinham toda uma estrutura, né, de espécies que viviam ali, que eram mais ou menos 60 espécies naquele local, 60 espécies, e depois de um tempo, eles descobriram que tinha apenas 6 que sobreviveram, ou seja, 10% apenas desses animais que passaram por toda essa questão catastrófica, ela sobrevive. Então, os animais que nós temos hoje, eles passaram por uma grande catástrofe. Então, nós temos animais hoje que são comparado com o que existia numa proporção muito menor, muito menor. Então, os animais, a biodiversidade, a biodiversidade, tanto dos animais como de todos os grupos, né, de vida, elas são muito, muito menor do que foi encontrado antes. Esse cálculo chega entre 85% a 90%, ou seja, de tudo que existiu na Terra até hoje, nós temos apenas cerca de 10% ou 15% dessa diversidade. Todo o resto foi perdido. Todo o resto foi destruído. Então, é muito importante a gente entender que tem muita informação que a gente não sabe, muita informação que a gente não vai ter acesso, porque já foi destruído com o dilúvio, tá bom? Esse é o primeiro ponto que eu preciso falar para vocês, é de um impacto de uma catástrofe. Mesmo que uma catástrofe ela iniciou em um lugar, ela tem um impacto muito grande em várias
em várias outras localidades do globo. Esse é um ponto muito importante. O outro ponto importante que eu queria falar também para vocês é em relação ao tamanho da arca. O tamanho da arca. Nós temos aqui no Answers in Genesis, nós temos aqui o Ark Encounter. Eu vou ver se eu consigo pegar aqui o link e consigo compartilhar com vocês do tamanho da arca, para que vocês tenham uma... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um momentinho, tá bom? Eu vou ver se eu consigo compartilhar essa tela aqui, tá certo? Para que vocês vejam. Então, como vocês podem ver, pelo vídeo, a arca não era uma estrutura pequena, né? Como algumas pessoas gostam, por falta mesmo de conhecimento, de dizer que a arca não iria caber todos os animais que precisariam estar lá na arca, né? Então, é muito importante que a gente entenda que essa não é verdade. O tamanho da arca, ela chega a cerca de mais ou menos 133 metros. Deixa eu colocar aqui, ver se vai funcionar. Deixa eu ver só um momento. Está conseguindo aqui. Aqui. Cerca de 133 metros. Comprimento, ok? Cerca de... Aqui as minhas informações, para não dar informação errada para vocês. 22 metros de largura e cerca de 13 metros de altura. Então, não era uma estrutura pequena, era uma estrutura muito grande. Só para vocês terem uma ideia, o volume da arca, para suas dimensões, era como se fosse um prédio de 67 andares, com 200 metros quadrados por andar. Tem cerca de 3.400 jaulas de 12 metros quadrados. Isso são as dimensões, né, em relação ao volume da arca, o que seria. Então, um prédio de 67 andares, com 200 metros quadrados por andar, e
cerca de 3.400 jaulas de 12 metros quadrados. Então, tinha espaço mais que o suficiente para todos os animais que Deus levou para a arca. Um ponto muito importante que a gente precisa entender é que quando a gente está trabalhando, com o tamanho da arca, a gente precisa entender sobre a cultura, né, do que é colocada. Me lembrem aí o nome do tamanho, das dimensões, que a gente não usava metros. Côvado. Côvado, isso, côvado. O tamanho do côvado é esse tamanho aqui, desse dedo, ok? Desse dedo aqui, até o cotovelo, tá bem? Então, desse dedo aqui até o cotovelo, isso é um côvado. Mas, ora, você há de entender que eu tenho esse tamanho, né? O côvado é esse tamanho aqui, o meu. Mas se você pegar o braço, por exemplo, do meu marido, já vai ser um côvado maior. Então, qual era o tamanho do côvado? Bem, dependendo da cultura, eles tinham um padrão de côvado. Então, se você vai lá para por exemplo, se você vai lá para os hebreus, eles tinham um tamanho de côvado. Se você vai para os egípcios, eles tinham um tamanho de côvado. Se você vai para os babilônicos, eles tinham um tamanho de côvado. Então, ia depender muito do côvado do povo, né? Do grupo que estava sendo analisado. Então, quando a Bíblia fala sobre aquele côvado, a gente não tem como saber qual especificamente era. Tinha um côvado que era um tamanho, né, comum, que era o tamanho menor, e tinha um côvado que era maior. Então, a diferença, por exemplo, do côvado menor para o maior é cerca de... Deixa eu colocar aqui, olha. Côvado menor. 18 centímetros. E o maior era 20,6 centímetros. Então, você veja que há uma diferença pequena, mas que há quando você vai comparar com uma quantidade de muitos côvados, né? Como foi no caso da arca. Então, há uma diferença pequena, mas há uma diferença que vai fazer diferença quando você coloca nas proporções da arca. Então, esse é um ponto muito importante, a questão do côvado. Um ponto também muito importante que a gente não pode esquecer, que eu escuto isso muito de várias pessoas, é quanto tempo levou para que a arca fosse construída. Quanto tempo levou para que a arca fosse construída? A maioria das pessoas, elas vão falar quantos anos? 120 anos, né? Mas essa informação, ela não está correta. Ela não é precisa. Por quê? Porque o texto da Bíblia dá alguns detalhes que são muito importantes para que a gente pense. O primeiro detalhe é que Deus fala para Noé. E ele fala, muito provavelmente, naquele momento, Noé não tinha os seus filhos ainda. Ele não tinha seus filhos ainda. Então, vai demorar um tempo. Quando ele vai construir essa arca, esses filhos já estão numa idade que conseguem, de uma certa forma, ajudar Noé, né? Então, há um cálculo entre cerca de 50 a 75 anos, que foi o tempo que foi levado, 50 a 75 anos, o tempo para construir a arca. Então, por favor, quando alguém perguntar quanto tempo levou para construir a arca, não fale em 120 anos, ok? Não fale em 120 anos, mas fale cerca de 50 a 75 anos, porque tem um cálculo aí adicionado de tempo entre essa informação ter chegado até Noé e Noé ter começado a construir essa arca, tá bom? Então, esse cálculo é entre 50 a 75
anos. Sabe uma coisa muito interessante que eu acho de Noé? Quando você vai ler o livro... o nome dele... James Ussher. O livro do James Ussher, que ele fala sobre a cronologia, quando você vai ver esse livro dele, você vai ver que Noé é o único homem da Bíblia, que vai ter filhos já muito velho. Muito, mas muito velho mesmo. Inicialmente, as pessoas começavam a ter filhos quando elas tinham mais ou menos 70 anos, né, dentro de uma cronologia bíblica que a gente vê das genealogias, né? Eles começavam a ter filho com cerca de 70 anos. Depois, eles começaram a ter filhos um pouco mais novos, né? E, obviamente, porque também eles não viviam muito tempo. Então, quando eles começavam a ter filhos com 70 anos, porque eles viviam muitos anos, né? Mas agora eles não estão mais vivendo, principalmente depois do dilúvio, é uma queda drástica de quantidade de tempo, né? De vida. Então, eles começaram a ter filhos um pouco mais novos, com cerca ali de 30 anos de idade, tá bom? Então, esse é um ponto bem interessante e uma curiosidade também, não é o único homem na Bíblia que vai ter filhos apenas bem depois do que era esperado, ok? Outro aspecto importante da arca, tinham 3 andares, tinha 3 estruturas, né? Então, por que essas 3 estruturas são importantes? Por quê? Porque dentro de um navio, dentro de um grande barco, boa parte desse barco, ele fica debaixo da água. Tem uma quantidade boa de um barco que fica debaixo da água. E por que isso é importante? Bem, isso é importante porque debaixo dessa água há uma temperatura diferente nessa estrutura, nesses andares, tem uma temperatura diferente. Tem uma questão da iluminação que também é diferente, ok? E isso vai contar para quais animais vão estar onde, né? Em que lugar. Então, Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, lembrando que toda a estrutura da arca foi dada pelo próprio Deus a Noé, assim como a estrutura de como organizar, por exemplo, Deus deu 7 dias para que todos os animais entrassem e para que Noé colocasse todo o resto, né, de comida, de coisas que Noé ia levar dentro da arca. Um outro ponto muito importante também é que lá em Gênesis 6:20 fala que Deus levou esses animais para a arca. Uma vez eu vi um comentário na época de Facebook, né, que eu tinha Facebook, não tenho mais. Faz muito tempo que eu não tenho Facebook. Uma pessoa falando assim, então Noé foi lá... Eu acho muito engraçado esses comentários. Noé foi lá em Angola buscar a galinha de Angola. Primeiro, que Angola não existia na época de Noé, porque ainda era todo um continente, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, Angola, como um continente separado, Angola na África, né? Não existia ainda. E o outro ponto é que Noé não foi buscar animal nenhum. Os animais vieram até Noé. Lá em Gênesis 6:20 fala sobre isso. Isso é muito importante. Deus escolheu quais materiais genéticos ele ia colocar dentro da arca, para que depois do dilúvio esses animais pudessem se reproduzir e gerar os animais que, por exemplo, nós temos hoje, tá bem? Então, Deus escolheu o material genético que estava nesses animais. Isso é um ponto também muito, muito importante quanto à questão do comportamento desses animais. Por quê? Quando Deus criou esses animais, lá em Gênesis 1, vou aqui pegar a minha Bíblia. Lá em Gênesis 1, quando Deus cria esses animais, e ele vai colocar esses animais, vai dizer o que é que vai ser dado, né, lá depois de criar Adão e Eva e etc. Lá no versículo 28, se vocês estiverem com a Bíblia de vocês quiserem acompanhar, Deus fala assim, Moisés coloca assim, escreve assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente,
e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para alimento. Então, Gênesis 1, 29 traz uma informação riquíssima, que antes da queda não havia morte. Todos os alimentos que tanto os animais como Adão e Eva estavam comendo eram plantas, sementes, frutas, ervas. Não havia carnivoria, não havia o consumo de carne. Por quê? Porque morte ainda não tinha entrado no mundo. Qual é o salário do pecado? A morte. Então não tinha pecado ainda. Eles ainda estavam num mundo sem pecado. Apenas em Gênesis 3, com a queda de Adão e Eva, a morte entra no mundo. E a primeira morte que acontece, né, de um animal, Deus mata um animal para fazer vestes para Adão e Eva. Então, o que acontece? Por causa do pecado, entra a morte, e agora esses animais que já estão dentro de um mundo caído, vivendo em um mundo caído, esses animais que estão vivendo em um mundo caído, porque lembre-se, o castigo, quando Deus fala para Eva, o castigo dela é nela, tá bom? O seu corpo vai ter dores, né, no parto. O castigo é para ela. Quando Deus castiga Adão, ele fala assim, amaldiçoada será a terra, toda a terra. Então, por causa do pecado de Adão, toda a terra foi punida. Então, a partir dali, esses animais já estão vivendo em um mundo caído. O que acontece é que muitos desses animais já vão começar a mudar o seu hábito alimentar. Então, eles vão sair de herbívoros para carnívoros. E isso é muito importante. Por quê? Qual a relação disso com Deus mandar os animais para a arca? Quando Deus, isso é uma questão razoável minha, tá? Minha, de que quando Deus envia esses animais para a arca, esses animais, Deus escolheu os animais que ainda não estavam vivendo em um comportamento de rebeldia. Porque Deus tinha dado as ervas, sementes, frutos para os animais, para Adão e Eva. Porém, o que acontece? Esses animais agora já estão debaixo de uma terra caída. E quando Deus envia esses animais para a arca, Deus escolhe quais animais não estavam ainda vivendo em uma rebeldia contra o mandamento de Deus que foi dado em Gênesis 1, 29, de comer apenas ervas, frutos e sementes. É apenas em Gênesis 9, depois do dilúvio, quando Noé e sua família, os animais, saem da arca, que Deus fala, assim como vos dei toda a erva verde, vos dou agora toda a carne. Apenas em Gênesis 9, Deus dá a permissão para se alimentar de carne, ok? Então, eu acredito, de uma forma razoável, eu entendo como viável e correto entender que esses animais que Deus enviou para a arca eram animais que ainda não tinham tido o seu comportamento, sua dieta modificada, ok? Mas isso, sim, é uma questão razoável minha. Não existe uma batida assim com certeza que assim foi. Eu acredito que seja, porque esses animais estariam ainda obedecendo a ordem de Deus lá em Gênesis 1, 29. Então, eu acredito que da mesma forma que Deus preservou Noé e sua família da rebelião e do pecado e da desobediência que aquele povo vivia, como Deus preservou essas pessoas, Deus também preservou os animais.
e os trouxe para a arca dessa forma. Isso é uma questão razoável minha, é uma tese que eu tenho, né? Que quando o Senhor me chamar lá no céu, eu vou conversar com ele e tirar essa dúvida. Essa dúvida científica. Mas esse ponto é muito importante. Deus levou esses animais para a arca. Deus escolheu o material genético que ia entrar na arca, quais animais iam entrar nessa arca. E terceiro, eu acredito que Deus mandou esses animais que não estavam ainda com a modificação da dieta alimentar deles, ok? Outro ponto muito importante em relação a isso, que Deus também escolheu, né, as mulheres dos filhos de Noé, porque essas mulheres dos filhos de Noé seriam elas, o material genético delas, que iria propagar todos os materiais genéticos que nós temos hoje. Então, acredito piamente que Deus, na sua graça, né, guiou os filhos de Noé para casar com mulheres, que eram as mulheres que ele queria, que tivesse o material genético para que os povos que hoje existem fossem propagados, tá bem? Outro ponto muito importante, quanto tempo durou o dilúvio? Gente, isso é muito importante. Quanto tempo durou o dilúvio? O dilúvio durou 371 dias. Foram 40 dias e 40 noites chovendo. Mas o dilúvio todo o dilúvio, demorou 371 dias. Isso é 1 ano e 1 semana. 1 ano inteiro e 1 semana. É muito legal. Quando você vai ver todo o relato ali entre Gênesis 6, 7 e 8, no iníciozinho do 9, quando você vai ver os detalhes que são dados, né? Aqui ele coloca o dia do mês, quanto tempo, depois de quanto tempo eles ficaram lá, eles fizeram isso, depois de quanto tempo Noé colocou o outro um pássaro para fora, depois de quanto tempo ele esperou para que esse pássaro voltasse. Então, isso são detalhes históricos, e são detalhes históricos literais. Isso é característica de história, tá? Isso é uma característica de um relato histórico, é ter muitos detalhes, tá bom? Em relação ao que aconteceu, tá bom? Então, isso é muito importante que vocês saibam. Outro ponto importante, quais animais estavam na arca? Quais animais estavam na arca? Tinham 3 grupos de animais. Répteis, mamíferos e aves. Apenas esses 3 grupos de animais estavam na arca. Répteis, mamíferos e aves. Um grupo pequeno, tá? Desculpa, pequeno, de anfíbios também estava dentro da arca. Como é que a gente sabe disso? Bem, porque a Bíblia fala em Gênesis 6:20, quais animais deveriam estar na arca. Então, a gente precisa voltar para o relato bíblico e ver, assim, tá, o que é que ele está falando? Quem são esses animais? Tinha que ter o quê? Fôlego nas narinas. Isso é uma outra característica, por isso que eu falei que apenas um grupo pequeno de anfíbio entrou provavelmente na arca, porque esse grupo pequeno de anfíbio, eles têm esse tipo de respiração, tá? Então, isso é muito importante. Foram 7 pares, né, de animais limpos, um par de animal impuro, e é interessante, uma vez eu escutando um professor meu de faculdade, doutorado, e ele falando assim, olha, mas como que pode ter tantos esses animais na arca, né, eles zombando e tal, assim, mas só tinha um par de animal. Aí eu falei, não, professor, tinham 7. Então, tinham 7 pares, né? Então, assim, as pessoas normalmente falam de coisas que elas não entendem, e isso é muito triste, porque, infelizmente, propaga informações erradas. Os animais que estavam na arca. Como eram esses animais que estavam na arca? A Bíblia fala com a palavra espécie, né? A Bíblia fala da palavra espécie. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Quando a gente vai para o texto em inglês, por exemplo, tá? Ele não usa a palavra espécie. Não usa a palavra espécie. Eles usam a palavra
kind. Deixa eu colocar aqui. Kind. Que é tipo. Significa tipo. Tipo. Que é, no original hebraico, significa tipo básico, que é o bara min. Bara min. Tipo básico. Tipo criado, o tipo básico criado. Então, você tem o bara, que significa criado, e o min, que significa tipo. Foi o tipo que foi criado. É um tipo básico que foi criado. Ok? Então, o que é isso na prática? Na prática, por exemplo, quando você vê os felinos, né, o grupo dos gatos, que tem tanto o gato da casa, né, que fica na nossa casa, pequenininho, como tem, por exemplo, o leão, o tigre, o jaguar, né? Eles fazem parte da mesma família, do mesmo grupo taxonômico, né? Então, o que acontece? Todos eles estão relacionados, eles fazem parte da mesma família. Então, qual era o animal que estava na arca? O animal que estava na arca era um animal que tinha material genético, ok? Deixa eu colocar aqui mais pra frente. Tinha material genético que dava para produzir todo esse grupo que está dentro dos felinos. Um animal com material genético que dava para produzir todo esse grupo que está dentro da família, dentro do grupo de felinos. Tá bom? Como esse animal se parecia? Nós não sabemos. Há algumas informações dentro da paleontologia, mas são informações que nem sempre trazem essa característica, né, da cor, da estrutura por completo, porque ficaram só os ossos, né? Então, a gente não tem como encontrar bem essa informação. E esses animais que saíram da arca, os que não morreram ali, né, no início, então se perdeu essa informação, os que se foram encontrados depois, né, ali no terciário, já vieram modificados, né, porque o dilúvio, ele acontece no final do Cretáceo. Então passa-se um tempinho, então essas informações elas ficaram perdidas, a gente não tem acesso a essas informações, tá bem? Então isso é um ponto muito importante, que esses animais, esse animal que estava na arca era um animal que tinha material genético para produzir todos esses outros animais que estavam nesse grande grupo. Aí você me pergunta, bem, então não tinha leão na arca? Não, não tinha leão na arca. Tinha gato na arca? Não, não tinha gato na arca. Tinha tigre na arca? Não, não tinha tigre na arca. Tinha jaguar na arca? Não, não tinha jaguar na arca. Ou seja, agora, ao invés de eu ter 7 pares de cada um desses bichos, eu tenho 7 pares apenas desse aqui, ó. Desse aqui. Então, olha a quantidade de animais que tinha. Era uma quantidade muito pequena. Mas muito pequena de animais, se comparada com os animais hoje. Então, as pessoas, elas não têm um entendimento do que significa a palavra baramim no original hebraico. Elas não têm esse conhecimento. Elas acham que quando a Bíblia fala, lá na Bíblia em português, né, espécies, é a ideia de espécie que nós temos hoje, taxonômica, que essa ideia de espécie que nós temos hoje nem precisa porque não existe um padrão de espécie, porque você pode, há cerca de mais ou menos 14 tipos de espécies que você pode nomear, dependendo da característica morfológica, dependendo da característica ecológica. Então, todas essas diferenças podem acontecer, tá bom? Então, essa palavra espécie que foi traduzida para o português, ela não significa espécie, como nós entendemos biologicamente, tá? A gente precisa ir lá para o original
e ver direitinho qual é. Ou seja, um tipo básico. É um animal que tem características, tem material genético suficiente para produzir toda essa família que eu acabei de falar para vocês. No caso, o exemplo que eu dei foi dos felinos. Só para você ter uma ideia, existiam apenas cerca entre 50 a 80 tipos de dinossauros dentro da Arca. 50 a 80 tipos criados de dinossauros na Arca. E é porque nós temos hoje mais de cerca de 1.000 espécies. Então, você não tem 1.000 espécies de dinossauros multiplicado por 7, e agora multiplicado por 14, né? Porque é par. Então, aqui você coloca todos esses bichos dentro da Arca, não vai caber. Mas quando você vai para a ideia realmente do original no hebraico, não tem nada a ver com essa ideia de espécie. Porque se a gente for pegar só os dinossauros, o grupo de dinossauros, vamos dizer, cerca de 1.000 espécies de dinossauros. Você multiplica por 14, vai dar 14.000 só de dinossauros. Tá? Então, não. Essa ideia é uma ideia equivocada que a gente precisa ter entendimento, a gente precisa passar para as outras pessoas também, para que elas possam entender o que significa essa questão de espécies, né? Então, como eu falei, dinossauros estavam sim na Arca, ok? Boa parte dos dinossauros, eles são de tamanho pequeno, né? A maioria deles é tamanho pequeno, tamanho mais ou menos ali, médio entre o tamanho de uma ovelha. Os outros que são maiores, mas a boa parte deles não é assim que acontece. E, ok, então, quanto à Arca, essas eram as informações que eu queria passar para vocês. Aurélio, eu tenho mais um pouquinho de tempo, né? Assim, como a gente começou 15 minutos um pouquinho atrasado, se quiser pode esticar até 15h15 para terminar essa primeira parte, não tem problema não. Uhum. Então, esses fósseis que nós começamos, que eu falei para vocês que a gente ia falar sobre o dilúvio, falamos sobre o dilúvio, aqui o dilúvio. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos fósseis e depois a gente vai falar sobre a datação para a gente terminar na hora, ok? Então, esses fósseis que nós vemos hoje, na sua maioria, eles são de animais que morreram durante o dilúvio. Há informações científicas dentro da literatura secular que diz que algo aconteceu no final do Cretáceo, que foi a maior extinção, a maior extinção que aconteceu. E essa maior extinção que aconteceu, ela destruiu cerca de 85 a 90% de todos os animais, de toda a vida, né? Não só animais, toda a vida que existiu na época. Mas eles não sabem dizer o que foi que aconteceu. Não sabem. Eles apenas dizem, houve uma grande catástrofe que acabou, né, foi global, que acabou com cerca de 85 a 90% de toda a vida que existia na Terra. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente sabe muito bem que foi o dilúvio, mas como eles são seculares, eles não vão falar que foi o dilúvio, eles não conseguem dizer o que foi que aconteceu que gerou essa catástrofe. Então, esses fósseis que nós temos hoje, eles vêm do dilúvio, em sua boa maioria, vêm dos animais que morreram no dilúvio, ok? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre em relação aos fósseis, a gente pode trabalhar um pouquinho mais, alguns outros detalhes, tá? Agora eu quero passar para a questão da datação radiométrica. Essa datação radiométrica, isso é muito importante, porque o que é uma datação radiométrica? A datação radiométrica é um método, e esse método, ele é utilizado para checar quanto tempo tem aquele fóssil, ou seja, quanto tempo aquele animal, aquela planta, bactéria, seja lá o que for, morreu. Quanto tempo, tá certo? Então, isso é muito importante que a gente entenda, e eu vou buscar explicar para vocês de uma forma que vocês consigam passar para outras pessoas, porque essa é uma dúvida constante que as pessoas têm, né?
muito grande que as pessoas têm. Então, vamos lá. Eu vou contar para vocês uma história, tá bom? Então, essa história, ela começa assim. Bem, tinha um peixe, certo? Não sei se eu vou conseguir desenhar um peixe aqui, não. Eu sou bem ruim de desenho. Tinha um peixe. E esse peixe, ele estava vivendo lá na água. Né? Deixa eu ver aqui. Estava lá na água. E ele estava respirando, estava se alimentando. Mas... Deixa eu colocar aqui uma boca nesse peixe. E o que aconteceu foi que ele estava vivendo a vida dele lá, respirando, se alimentando. E ele tinha, quando ele estava vivo, cerca de 12 carbonos 14. Ok? 12 carbonos 14. Porque quando a gente se alimenta e respira, esses carbonos ficam, né, no nosso corpo. 12 carbonos 14. Deixa eu colocar aqui direitinho, mais bonitinho para vocês. Ok. Calma, Sara. Sara já tá mandando resposta, pergunta aqui. Mas vai fazendo a pergunta aí, vai. Daqui a pouco a gente responde. Só que aconteceu uma tragédia. E esse peixinho morreu. Então, agora você tem um peixinho morto. Agora você tem um peixinho morto que, quando ele morre, ele permanece com a quantidade de carbono 14 que ele tinha quando ele estava vivo, que era quantos? 12 carbonos 14, tá? Carbono 14, ele tem uma meia-vida de 5.730 anos. Meia-vida, 5.730 anos. Carbono 14 tem, tá? O que significa uma meia-vida? Uma meia-vida é quanto tempo leva para que você saia da metade das moléculas que você tem, né, dos isótopos que você tem, para um outro. Ou seja, da mãe para o filho. Como às vezes a gente chama quando a gente está trabalhando com datação radiométrica, tá bom? Então, um carbono 14... Só um momento aqui. Um carbono 14... vai se transformar em um nitrogênio 14. Ok? O carbono 14 ele vai passar de carbono 14 para nitrogênio. Ok? Quanto tempo vai levar para que um carbono 14 se transforme em nitrogênio? 5.730 anos. Para que haja essa modificação, vai levar cerca de 5.730 anos. Então, vamos lá. Vamos fazer um pouquinho de matemática aqui. Então, o peixinho inicialmente tinha 12. Quando passam 5.730 anos, ele vai para a metade, porque é meia vida. Qual é a metade de 12? Me ajudem aí, pessoal. Vão falando aí comigo. 6. 6. Ok. Então, agora ele tem 6, tá bom? Depois de mais 5.730 anos, qual é a metade de 6? 3. Correto?
Agora ele tem... Voltar. Agora ele tem 3. Depois de 5.730 anos, qual é a metade de 3? 1,5. 1,5. Tá ficando difícil, viu? Ele agora tem 1,5. Depois de 5.730 anos, ele vai ter quanto? 0,75. Tô bom. Peraí, que eu tô aqui anotando. Ele vai ter 0,75. Agora ele tem 0,75. Vai passar mais 5.730 anos. Ele vai ter quanto? Aí agora vamos ver. Aqui deu 0,375. Ok. 0,0375. 375. Agora ele tem 0,375. Vão passar mais 5.730 anos. Ele vai ficar com quanto? 0,1875 aqui, né? No caso, 0,1875. 187. O que eu estou querendo mostrar para vocês? O que está acontecendo? Está aumentando ou está diminuindo a quantidade de carbono 14? Diminuindo. Diminuindo. Vai chegar um tempo que vai ficar o quê? Próximo de zero. Zero, não é? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que a datação de carbono 14, ela tem um limite. Ela vai acabar. Então, esse limite da datação do carbono 14 é cerca de... Deixa eu... O que aconteceu? Peraí. Pronto, voltou aqui para outro. Espera só um momentinho, tá? Esse limite do carbono 14, ele vai para cerca de 50 a 80 mil anos apenas. Não tá aí, né? Acho que parou de passar. Tudo bem. Depois a gente já resolve isso. Então, ele vai apenas para ele chega no limite de cerca de 50 a 80 mil anos. Então, se você pegar um fóssil que tem 90 mil anos, não é para você encontrar nenhum carbono 14 nele. Não é. Porque o carbono 14 já evaporou, já foi embora, já se transformou em nitrogênio 14, acabou. Não tem mais. Qual o problema com isso do carbono 14? Não apenas o carbono 14, mas qualquer um que você vai usar para datação. É que ele tem um limite. Ele vai parar. Por isso que a gente usa carbono 14 em algumas coisas, a gente vai usar a questão do urânio com outro, e a gente vai usar diferentes elementos químicos, isótopos, para diferentes objetos que a gente vai encontrar. Diferentes tipos de fósseis, diferentes tipos de camadas, sedimentos que a gente está analisando, ok? Então, esse é um ponto muito importante. O carbono 14, assim como qualquer outro que vai ser usado em datação, ele tem um limite. Mas o que é interessante é que... Ok, eu falei para vocês que o peixinho tinha 12, não é? Quando ele estava vivo. Ok. E quando ele morreu, ele permaneceu com os 12, porque é assim que as coisas funcionam. O que você tem quando está vivo, você mantém até ali da sua morte. E esse peixinho da gente, a gente encontrou o fóssil dele quando ele tinha isso aqui, cerca de 3.
Então, quanto tempo tinha passado? 5.730 anos, mais 5.730 anos. Então, ele tinha o quê? Cerca de 11 mil anos. Tá bom? A pergunta é, quem pode dar a certeza que esse peixe tinha 12? Quem era que estava lá para medir esse peixe com 12? Tinha alguém lá para medir esse fóssil? Não. Como que você sabe que esses 12 permaneceram 12 durante todo esse tempo? Não foi modificado? Você não sabe. Como que você sabe que esse que ficou aqui, que sobrou, foi o que sobrou realmente, ou saíram mais, de forma mais rápida, e a gente não conseguiu calcular? A gente não sabe. Por quê? Porque a gente não estava lá há milhões de anos para fazer nenhum desses cálculos. Ou seja, todas essas informações, elas são impossíveis de ser replicáveis. Elas não são replicáveis, elas não são observáveis e elas não são testáveis. Qual é o método científico? Observar, testar, replicar. Ou seja, eu não posso utilizar o método científico nela. Porque eu não sei essas informações. Na verdade, sim, eu acho que eu sei, mas eu não tenho como dar certeza. Porque essas informações, todas elas podem ter sido modificadas no processo da Terra, porque não passaram milhões de anos, não é isso que eles acreditam, que foram milhões de anos. Então, milhões de anos, muita coisa pode ter acontecido. E se alguns outros carbonos 14 que estavam ao redor da rocha contaminaram essa rocha, esse fóssil? Como é que eu sei que isso é verdade? Eu não tenho como dizer se é verdade ou se é mentira, eu não sei. Eu não tenho como calcular isso. Então, a datação radiométrica, ela é muito problemática justamente por isso. Porque ela não me dá uma informação que eu consigo observar, que eu consigo replicar, que eu consigo testar. Então, esse é o problema da datação radiométrica. Ela tem falhas terríveis no seu método. Não só do carbono 14, mas como todos os outros. Ok, vamos para as perguntas então agora. Excelente, vamos lá. Deixa eu ver se alguém mandou aqui no chat. Vou começar com as do grupo da Zap, e depois eu vou fazer as do chat. A Sara mandou uma pergunta, ela disse assim, professora, dos fósseis achados, que são muitos, quantos são partidos para ver material fresco? Ela continua, afinal, o caso mais famoso é do final da década de 90, pela Mary, sobrenome, ela disse que não sabe escrever, que cortou um fóssil bem grande de dinossauro. Aí tem outra pergunta aqui, hoje em dia ainda se faz isso, mesmo com os pequenos fósseis? Onde é que está essa pergunta? Ah, aqui, da Sara, pergunta. Dos fósseis achados, que são muitos, quantos são partidos para ver material fresco? Material, tecido mole, né, que é material fresco, Sara, eles só são encontrados... É muito difícil de você fazer a análise deles. Por quê? Porque fóssil, qualquer material de pesquisa, eu preciso ser possível que outra pessoa faça a mesma análise e chegue no mesmo resultado. Então, se eu tenho um fóssil e eu raspo um pouquinho dele e analiso, eu analisei, eu cheguei àquela conclusão. Mas se você disser assim, ok, que bom, agora eu quero analisar. O Aurélio fala assim, então agora eu sou paleontólogo, eu quero analisar. Toma aqui o fóssil. Cadê o material que eu raspei? Foi embora. Eu analisei. Então, material, tecido mole, você tem que ter muito cuidado com isso, porque você vai precisar fazer um estudo que você prove tão bem que aquele material está ali, que as conclusões sejam tão contundentes
que não tragam nenhum questionamento, porque outra pessoa, muito provavelmente, não vai conseguir repetir aquele mesmo experimento, ok? Porém, isso acontece, muitas pessoas estudam material tecido mole, inicialmente eles não acreditavam que seria possível encontrar material com tecido mole, porque eles não acreditavam que existiam, porque, obviamente, eles tinham a ideia de que as coisas aconteceram há milhões de anos, então, se aconteceu há milhões de anos, então eu não tenho como nada ficar preservado, né? Então, eles não procuravam. Mas hoje, com o desenvolvimento também da tecnologia, né, de todas as estruturas que tem para análise de tecido mole, fica bem mais fácil de encontrar. Então, a gente encontra tecido, veias, músculos, órgãos, comida ainda sem ser digerida. Tem muita coisa mesmo que foi encontrada, né? Então, tem um trabalho do Dr. Brian Thomas, do ICR, do ICR, que é o Instituto de Institute Creation Research. Quem quiser esse artigo, manda para mim, que eu passo para vocês, que ele faz uma lista muito grande, né, de várias estruturas que foram encontradas em tecido mole já. Então, é bem legal. Ainda hoje fazem, sim. Por exemplo, o Dr. Brian Thomas faz isso. Eu faço isso também. Estava no Brasil em 2022 fazendo isso até com um fóssil que eu tenho, se não, né, que eu tenho acesso a esse fóssil. E eu estava lá na Universidade de Campinas, trabalhando no síncrotron que eles têm lá, né, que é a estrutura maravilhosa que eles têm de estudo, que pode ser utilizada também para material tecido mole. E eu estava lá fazendo pesquisa, não posso falar muito sobre ela, porque está em processo de pesquisa e de escrita para publicação, então não posso falar muito sobre esse assunto. Então, mas acredito que em breve o material vai estar sendo publicado e eu posso passar para vocês. Mas sim, isso é um trabalho muito comum e tem sido feito bem mais vezes, sim. Professor, uma pergunta aqui do Flávio, que era, inclusive, veio antes dessa, né? E eu não vi. Ele pergunta aí, né? Como o dilúvio contribui para a Terra Jovem, né? Para a teoria da Terra Jovem? O dilúvio foi responsável pela formação de todas as camadas geológicas que nós temos hoje. Pelo menos até o Cretáceo, todas elas foram formadas, né, pós-dilúvio. Tem o pré-cambriano, que essa foi a inicial. Mas a partir do Cambriano até o Cretáceo, todas essas camadas foram formadas durante o dilúvio. E as camadas posteriores, né, principalmente aquelas que foram da Era do Gelo, elas são formadas por causa do dilúvio, como uma consequência do dilúvio. A Era do Gelo, ela foi uma consequência do dilúvio e aconteceu, entre cerca de 300 a 500 anos pós-dilúvio, a Era do Gelo. Então, sem um dilúvio global, não teria condições dessas camadas terem sido formadas. Sem um dilúvio global, nós não temos fósseis. Sem um dilúvio global, esses fósseis não são tão bem preservados. Porque dentro da estrutura evolucionista, o que é que acontece? Um animal morre de forma natural e, grão por grão, pedacinho de areia, vai cobrindo aquele animal até cobrir totalmente e ele se tornar um fóssil. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Isso é razoável? Qual animal vai morrer e vai ficar intacto lá? Primeira coisa, tem os animais que vão vir para comer, tem toda a estrutura interna do animal que vai destruir esse animal quando ele começar a entrar em processo de putrefação. Então, não faz sentido nenhum. A razão pela qual nós temos animais preservados com músculo, com alimentação, com tecido, com veias, com órgãos ainda preservados, é porque eles foram basicamente engolidos por todos os sedimentos. E eles foram
capturados e ficaram lá. Existem 3 termos na literatura secular falando sobre isso, né? Que eles dizem assim como se fosse congelados no tempo. Ou seja, eles estavam na vida deles, alguns deles estavam, tem fóssil de animais no parto do animal, o filhote saindo, ainda aqui, o animal e o filhote aqui, ó, saindo da mãe, e foi fossilizado. Tem animal com comida na boca, ainda na boca. Não deu nem tempo de mastigar. Então, esses animais, eles foram pegos de surpresa. E simplesmente foram fossilizados. Então, sem um dilúvio global, a gente não tem todas essas informações. A gente não tem essas estruturas que nós enxergamos hoje, que nós estudamos hoje. Porque em uma terra velha, antiga, não é possível que essas estruturas ficassem preservadas. Então, se nós temos essas estruturas hoje, é porque esses animais não morreram há milhões de anos. Eles morreram há cerca de 4.500 mil anos apenas. Outra pergunta aqui da Natália, ela diz assim, né? No livro Terra de Gigantes, né, cogita que Noé contratou mão de obra para ajudar na arca. Nesse mesmo livro diz que, junto com o dilúvio, aconteceu terremotos, tsunamis, houve queda de meteoritos e etc. Aí a pergunta, existe alguma teoria sobre esses assuntos ou é liberdade poética do autor? Não, não é liberdade poética, não. É pura ciência mesmo, tá? Porque uma coisa que a gente precisa entender é que Deus criou um continente. Ele é chamado de Rodínia. Isso a geologia explica, tá? Rodínia, esse continente. Apenas um continente. Com o dilúvio, a Bíblia diz que a água veio de onde? Da profundeza do abismo, né? Essas águas vêm e vão quebrar essa estrutura única. Durante o dilúvio, esses pedaços se quebram, se juntam novamente e vão se apartar novamente, formando o que a gente tem da Pangeia. E aí os continentes que nós temos hoje. Então, isso é pura geologia estrutural, isso é geologia sedimentar, tá? Então, isso é pura estrutura mesmo de geologia, geológica. A questão de terremotos, por causa dessa quebra dessas estruturas, há terremotos, há tsunamis. Simplesmente essas estruturas elas estão se batendo, elas estão uma para baixo da outra, então tem vulcanismo, elas estão se batendo, elas estão formando montanhas. É tanto que as grandes cadeias de montanhas, elas são formadas pós-dilúvio, né? Quer dizer, por causa do dilúvio, durante o dilúvio. Essas montanhas, elas são formadas. Porque todas essas continentes, essas estruturas, elas estão em contato, elas estão se batendo, estão formando montanhas. Então, isso é muito importante. O que demonstra também que, num período pré-diluviano, não havia montanhas muito altas. E haviam montanhas, a Bíblia fala que todos os montes foram cobertos, né, no dilúvio, mas que isso não era montanha muito alta, porque essas montanhas muito altas que nós temos hoje, elas são resultado do dilúvio, elas são resultado dessas placas tectônicas se batendo e gerando essa estrutura montanhosa. Então, não é liberdade poética, é pura ciência mesmo. A próxima pergunta foi feita pela Isabela, né? Ela pergunta assim, sobre a questão do meteoro que atingiu a Terra há anos, ele realmente foi verídico? Ela completa, já que o registro geográfico de onde ele atingiu e que ele causou uma devastação aqui na Terra. Eu acho que ela citou como se tivesse uma evidência, né? Provavelmente.
Não. Vários meteoros, né, atingiram aqui a Terra. Então, assim, é totalmente verídico. O que não é totalmente preciso é que foi por causa desse meteoro, né, que os dinossauros foram extintos. Então, isso aí não. Isso aí é uma outra questão. Mas que a Terra foi atingida por meteoro, sim. Uhum. Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Aqui é do Rodrigo, né? Qual a porcentagem de acerto dos outros tipos de datação radiométrica que superam a limitação do carbono 14? Bem, o problema, Rodrigo, não é uma questão de porcentagem de acerto, é o método. O método que é usado na datação radiométrica para o carbono 14, ela é usada para todos os outros. Ela parte do princípio de que eles podem inferir qual era a informação inicial, eles podem inferir que essa informação inicial ela foi constante, ou seja, a cada 5.730 anos há uma transformação de carbono 14 para nitrogênio 14 na sua meia-vida, e é uma inferência de que o número final ele corresponde a essa modificação de forma precisa, que não houve nenhum tipo de contaminação externa. Então, esses 3 dados, eles são imprecisos, porque eu não sei, eu não consigo precisar com certeza qual era a quantidade de carbono 14 que esses animais tinham a priori, no início. Eu não consigo precisar com certeza se 7.730 anos é sempre estável. Se dessa vez foi 7.730 anos, mas da vez passada foi 4.554 anos, se da vez próxima vai ser 10.000 anos, eu não consigo precisar isso. Porque ninguém calculou, ninguém estava lá medindo. Isso são inferências, tá? Então, e o resultado final, você não tem como precisar que ali é um resultado de contaminação ou não. Então, o problema não é uma questão de porcentagem de acerto ou não. Não é uma questão de probabilidade, é uma questão de metodologia. O método de datação radiométrica, ele parte de interpretações e inferências que eu não tenho como dar certeza, eu não tenho como precisar essas informações. Muito bom. Uma outra pergunta aqui da Sara, ela diz assim, sobre a terminologia novamente. Falar que o dilúvio ocorreu, né, no Cretáceo seria também um erro, porque mistura tempos muito diferentes. Assim como usar o termo espécie, aves, que não correspondem ao original. Sendo assim, não seria melhor trocar algumas palavras no português para que a ideia certa fosse mais clara? Essa é a pergunta da Sara. Tá, então vamos lá por parte, Sara. Quando a gente fala sobre o Cretáceo, a gente está falando sobre uma localização no tempo, tá? Então, a gente está dizendo, olha, isso aconteceu durante o Cretáceo. Primeiro ponto, o dilúvio não aconteceu durante o Cretáceo. Tá? O Cretáceo, ele foi formado durante o dilúvio. Então, o Cretáceo é só um pedacinho dos momentos finais do dilúvio, tá certo? Então, o dilúvio, ele não aconteceu no Cretáceo. O Cretáceo é apenas um pedaço da parte final do dilúvio, tá certo? Então, quando a gente fala a palavra Cretáceo, a gente está falando apenas de um tempo, um tempo, não é num tempo, é uma camada, tá certo? São camadas, é o nome da camada, não é o tempo. Não sei se isso está claro, tá bom? Então, isso aconteceu no Cretáceo, nessa camada, nessa proporção aqui. Isso aconteceu durante o Cambriano, nessa proporção aqui, ou seja, nesse nível aqui que isso aconteceu, tá bom? Não está relacionado ao tempo, está relacionado apenas à localização. É uma localização da camada. Quando você fala a questão do termo espécie, sim, a gente precisa não falar a palavra espécie, porque a palavra espécie não é o que significa no original hebraico. O original hebraico significa tipo criado, tipo básico, tipo criado. A palavra aves
significa que voa. Então, você vai lá para o original, tá bom? Para saber realmente qual é a palavra correta que deve ser usada. Então, a gente precisa, sim, ter cuidado e usar a palavra mais clara possível para que as pessoas entendam, para que a gente mesmo também possa entender, porque muitas vezes a gente está entendendo algo errado porque a gente não está buscando realmente a definição daquela palavra correta. Então, só lembrando, o Cretáceo é uma questão da camada, é o nome da camada, tá bom? Não é uma questão temporal, é apenas o nome da camada que a gente está usando. A próxima pergunta aqui é da Eduarda, né? A gente falou aí sobre a questão dos meteoros, ela falou assim, então, no caso, a teoria do final do Cretáceo de que a extinção dos dinossauros foi devido a meteoros seria incorreta? É incorreta. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês em relação à extinção de dinossauros, tá bom? O que é a definição de extinção? A definição de extinção é o quê? Que aquele animal não existe mais naquele lugar, correto? Concordam comigo? Não existe mais naquele lugar. Ok. Toda a Terra, toda a estrutura da Terra já foi estudada? Todos os continentes, todas as cavernas, todo o mar já foi estudado? Não, com certeza não. Faz uma busca aí. Apenas cerca de 90% a 95% do mar foi estudado. Eles só estudaram 5% do mar. 5% do mar. Então, a gente só tem 95% de chance de encontrar alguma coisa. Só. Só isso. Tá? Então, podem existir animais, por exemplo, dragões, no mar. Porque a gente precisa lembrar que dragão, ele tem... eles fazem parte de 3 grupos. Dragão terrestres, os dinossauros. Dragões que voam, pterossauros. E dragões que vivem na água, plesiosauros. Ok? Esses 3 grupos. Então, a gente falando de dragão. Aqui a pergunta dela foi sobre dinossauro. Toda a estrutura da Terra, de caverna, de florestas, já foi estudado? De floresta. Todas as florestas do mundo já foram estudadas? Assim, por dentro, detalhes? Não. Não foram estudados. Então, se não for estudado, por que eu vou dizer, qual a razão que eu tenho de dizer que os dinossauros foram extintos? Porque eles podem estar lá. Ou não? Podem ou não podem? Podem. Podem, Aí você está alugando um triplex na minha mente. Mas é justamente isso, gente. A gente precisa ter uma mente sóbria, uma mente analítica, uma mente que pensa. Porque, ora, se a definição de extinção é esse animal não existe mais aqui, então quando eles falam assim, os dinossauros foram extintos da Terra, significa os dinossauros não estão mais na Terra. Ok. Quanto da Terra falta ser estudada? Muita. Muita coisa na Terra precisa ser estudada. Ok? Vai só no Brasil, só na floresta amazônica, na parte do Brasil. Quantas e quantas estruturas que estão ali que ninguém nem entrou. A pessoa não tem nem acesso. Aí como é que eu posso falar cientificamente dizendo, ok? Que os dinossauros estão extintos. Se tudo não foi estudado. Como é que eu posso dizer que dragão não existe mais? Os dragões marinhos não existem mais. Por que eu posso dizer isso? E como se apenas 5% do mar foi estudado. Eu não posso. Qual seria a minha saída, então? A sua saída é dizer que
você não sabe se eles foram extintos ou não. Você sabe? Você não sabe. Não. Então, não sei. Pela própria definição de extinção, eu não posso dizer que os dinossauros foram extintos, porque a Terra inteira não foi ainda estudada. É claro que você vai ser chamada de louca, né? Mas lembre-se, ninguém gosta da verdade. A verdade não é natural para ninguém. Ok? Mas, aí você pergunta, se a pessoa falar, você é doido, tá? Então me responda por quê? Como que, por definição de extinção, eu posso garantir que esses animais não existem mais? E já aconteceu de várias formas de animais que eles achavam que tinham sido extintos e que não foram extintos. Por exemplo, os selacantos. Os selacantos eram um peixe que ficava mais na parte da superfície. Então, os pescadores sempre viam esses selacantos, sempre viam, sempre viam, sempre viam. E eles começaram a não ver mais. Não achou, cadê, foi extinção. Ora, o peixe foi muito mais esperto. Em vez dele ficar na superfície, que ele estava sendo pego, ele foi para baixo. Ó. Depois de cerca de 80 anos, foram que foi encontrar de novo. Ah, foi extinto não, ó. Não dá, né? Então, a gente precisa ter cuidado, cautela no que a gente fala. Os cientistas precisam ter cuidado. A gente que é cientista termina falando muita coisa que não deve. Porque simplesmente está indo com os outros. Maria vai com as outras, entendeu? Não está pensando. Professora, mais uma pergunta aqui, pastor Marcos. Peço que você não acompanhe também, porque o texto é um pouquinho longo, né? Doutora Gabriela, o que dizer desse tipo de argumento utilizado para datar fósseis e rochas? Passo 1, premissa inicial. Os fósseis são usados para datar as camadas de rocha em que são encontradas. Entre aspas, este fóssil é típico do período Jurássico, então a rocha onde ele está deve ter cerca de 150 milhões de anos, fecha aspas, né? É o passo 2, reversão da primícia. As rochas são usadas para datar os fósseis que estão nelas, né? Entre aspas aí. Esta rocha tem 150 milhões de anos, então o fóssil nela também deve ter essa idade. Uhum. A pergunta, onde está o problema? Esse tipo de raciocínio é circular, porque a data do fóssil depende da data da rocha, e a data da rocha depende da data do fóssil. Sem uma base independente para verificar a idade de ambos. É como dizer, sabemos que o relógio está certo porque ele mostra a hora correta, e sabemos que a hora está correta porque o relógio está certo. Parece conversa de doido, né? Mas é basicamente isso, gente. Qual é a data desse fóssil? Estava onde o fóssil? Estava no Cretáceo, 120 milhões de anos. E qual é a data do fóssil? 120 milhões de anos. Como é que tu sabe? Porque foi encontrado no Cretáceo. Como é que tu sabe que é 120 milhões de anos? Porque o fóssil de 120 milhões de anos estava lá. É conversa de doido. Isso lembra muito o que a Bíblia diz, gente. Querendo ser sábios, se tornaram tolos. Isso é tolice. 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 Qualquer estudante. Quem está aqui no grupo, a gente tem 42 pessoas. Coloca aí no chat. Quem de vocês é universitário? Diga assim, eu. Quem é universitário? Coloquem aí no chat, por favor. Não tem ninguém que é universitário? Ninguém? Ô, benção. Ô, coisa boa. Não tá ninguém sendo indoctrinado, não. Que bom. Doutrinado, né? Dentro da universidade. Mas é isso. Então, assim, isso é totalmente um raciocínio, uma falácia lógica, né? É uma ideia totalmente circular, que ela quer provar o final a partir do seu início. Ela quer, na conclusão, já tem a resposta do início, e no início já tem a conclusão da resposta. Então, é totalmente fora de contexto, não tem nada de científico nisso, totalmente inconsistente. Uma última pergunta aqui para a gente fechar, professor, esse momento, da Natália, né? Seria correto dizer que o homem dito pré-histórico
que eles seriam os pré-diluvianos? Seria correto dizer que o homem dito pré-histórico seria... Não. Não, porque os homens pré-históricos, os homens da caverna, também, né, chamados, Moisés não era um homem da caverna, né? Sansão viveu na caverna, lá perto de Judá, e foi por causa disso que ele entrou naquela confusão toda com o pessoal lá de Judá, porque o pessoal de Judá não queria ele por lá, ele estava criando problema com os filisteus. E aí o pessoal de Judá vai lá, amarra Sansão todinho, né? Vai lá falar com Sansão, que não queria que Sansão ficasse por lá. Sansão prega uma brincadeira com eles, deixa ser amarrado, e vai lá e termina matando, né, mais de 1.000 filisteus. Então, Sansão morou em caverna, Moisés em caverna. Então, esses homens pré-históricos e os homens da caverna, eles não são pré-diluvianos, né? Eles já são pós-dilúvio. E, então, a gente não pode chamar nada de pré-histórico, porque tudo é história. Esse termo pré-histórico é um termo evolucionista, que acredita que não havia história até que o homem existisse, não é? Mas o homem já existiu desde o início da primeira semana. No 6º dia da criação, o homem já está ali, né? Então, esse termo pré-histórico precisa ser retirado, deletado, cancelado do nosso vocabulário. Não existe nada pré-histórico, tudo é história, tá bom? Então, os homens da caverna são pós-diluvianos também, tá? Não pré, não. Não necessariamente pré. São pós-diluvianos também. Ok, professora. Para a gente seguir aqui o nosso cronograma, agora a senhora vai para a segunda palestra,